eu acho que vale muito mais pagar o preço de eu viver a minha verdade do que eu usar máscaras, porque elas vão me julgar mesmo. O medo de não atender às minhas próprias expectativas, o medo de viver a sua verdade, o medo da autocrítica, o medo do que os outros vão pensar, o medo do que as pessoas pensem, dos absurdos que eu penso sobre mim mesma. Eu não tenho como ler pensamentos, então como eu posso ter medo do que as pessoas vão pensar sobre mim? Uma vez que eu não tenho controle sobre isso, elas vão pensar, elas vão me julgar, eu vou me julgar, eu vou me sentir culpada. Eu entendi que eu preciso viver a minha verdade para que eu me sinta mais preenchida, para que realmente a vida tenha mais significado. Não que eu fique usando máscaras para poder ser aceita, validada, pertencer, porque a gente só precisa pertencer quando a gente é criança. Depois que a gente fica adulto, a gente não precisa pertencer mais a lugar nenhum. A gente precisa pertencer a nós mesmos. Quando eu me preocupo com o que os outros vão pensar de mim, eu deixo de ser eu. E quando eu falo sim para os outros, eu falo não para mim. E esse não para mim tem um preço muito grande. Porque por mais que eu também tenha um preço de ser eu mesma, do julgamento que eu faço comigo mesma, da autocrítica, que eu sou muito autocrítica, depois que passa isso tudo, todos esses pensamentos sabotadores, confusos, vem a satisfação de eu ter sido eu mesma, apesar de tudo. E de um tempo para cá, essa sensação, né, esse julgamento, essa autocrítica, ela ficou um pouco pior, ela ficou um pouco mais forte. Eu fiquei me questionando muito, me julgando muito mais. E eu percebi que eu não estava sendo amorosa comigo, porque se fosse com uma amiga, eu agiria diferente. Por que comigo eu vou ser tão rude assim? Porque as pessoas, elas vão julgar, é quase que inerente. E a culpa, a gente meio também que já nasce com ela, sabe? É como se fosse um inconsciente coletivo. Eu preciso ir com culpa mesmo. Eu preciso ser mesmo que vão me julgar, até porque eu não tenho controle sobre isso. Agora eu tenho controle sim de como eu vou me sentir. Eu não posso atribuir aos outros como eu me sinto. Só a mim. Só depende de mim, é responsabilidade de mim, esse é o poder que eu tenho, foi atribuído a mim mesmo. Esse é o livre-arbítrio. Nós, como seres humanos, a gente precisa, assim, eu vejo, a gente precisa de muitas coisas, mas uma das coisas que eu acho muito importante, que é a segurança, a gente criar vínculos e a gente poder ser autêntica, que a gente poder ser verdadeira, ser a gente mesmo. Porque é muito fácil a gente ser a gente mesmo com quem a gente ama, com quem ama a gente, com quem já conhece a gente poder não agir com máscaras, mas diante, às vezes, de pessoas que, num primeiro contato, que a gente está conhecendo, em algum outro lugar, assim, é muito difícil a gente conseguir agir na nossa verdade, sabe? A gente sempre vai agir com máscaras para que a gente seja aceita, não seja julgada, as pessoas tenham uma visão nossa ali da maneira que a gente quer, a gente seja validada. Claro que se você não gosta da maneira que você é, você pode se lapidar e refinar, mas você é um ponto de vista único, sabe, da mente divina. Então, só a gente vê as coisas por esse ângulo. E quando eu não estou agindo com autenticidade, eu acabo não colocando o meu ponto de vista no mundo. Eu vejo que é como se fosse uma desonra, é uma oportunidade que eu tenho. Claro que eu posso sim me lapidar. Seja você, eu ficava me perguntando, cara, como que eu vou ser eu se eu nem gosto de mim? Aí vem a autocrítica. Se eu nem gosto do jeito que eu sou, mas na verdade eu posso ser como eu quiser, uma vez que eu não estou fazendo mal a ninguém. Por mais que eu tenha, às vezes, um comentário um pouco inconveniente, que eu seja de um jeito ali, que as pessoas podem te julgar, quando você é assim, num núcleo ali, que você confia, a pessoa não liga muito, não te julga. Agora, você ser assim, num lugar que as pessoas não te conhecem, tem um peso. Aconteceu uma coisa comigo, que teve um dia que eu fui levar minha filha para brincar na casa de uma amiguinha, e quando a gente chegou lá, os pais dela pediram, né, para que eu entrasse, tomasse café para conversar. Por mais que eu seja assim um pouco espontânea, eu também sou introspectiva em algumas situações. Por eu me julgar muito, por eu ser muito autocrítica, e eu fico me cobrando. Então, eu fiquei um pouco assim, eu não vou. Depois eu falei, cara, eu tenho que ir, né? Que medo é esse? Vamos lá. E aí eu entrei, e eu costumo ser bem autêntica, assim, ser bem espontânea, verdadeira, só que depois eu me cobro muito. Não foi diferente, na hora lá eu fui, contei um pouco sobre o que eu estava fazendo, que eu gosto muito também de criar um ambiente legal, harmônico, deixar as pessoas se sentindo bem e que eu também fique bem. Mas às vezes eu falo coisas que as pessoas não estão acostumadas, até porque eu vivo uma vida talvez um pouco diferente, eu não fico muito na rede social. Eu tô vivendo uma vida mais antiga, uma vida mais focada nas coisas mais simples, de realmente ficar
olhando a natureza, assim, coisas que a gente fazia antigamente. Eu acabo me sentindo um pouco antiga, então eu também tenho uns assuntos diferentes da maioria, assim, não é super modinha. Eu sei que tá acontecendo, mas eu puxo coisas que as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, como a inteligência artificial, algumas pessoas estão, mas tem gente que não tá nesse meio. Eu não entendi nada, nem acho isso uma loucura. Até que eu pesquisei, né? Porque como a minha filha mais velha, eu tenho 2 filhas, uma ia para casa da amiga e a mais nova não. E a mais nova sempre ficava chorando. Eu fui e perguntei para o ChatGPT o que eu poderia fazer, uma vez que ela chora demais. E aí até que ele me deu algumas respostas assim bem convincentes, eu gostei. Eu já mexo com o ChatGPT já tem um tempo por eu trabalhar com isso, então isso pra mim não é novidade nenhuma. Então assim, eu já comecei falando sobre isso, então eu já cheguei meio que com uma bomba assim. Então tava lá os pais dessa menina e mais uma mãe de uma outra amiguinha que tava lá. E ela simplesmente arregalou o olho assim, ficou me olhando. Eu fui ver a expressão dela como se fosse uma doida. Aí mesmo assim eu continuei falando, tentando amenizar aquilo, falando, não, parece um pouco doido você conversar com o ChatGPT, mas realmente isso faz diferença, eu gostei, porque eu já trabalho com isso e tal. E ali, como as pessoas não me conheciam, elas começaram a me indagar. E eu tô fazendo uma transição agora de profissão, eu me encontrei agora, eu tô me curando agora, eu tô tomando consciência de algumas feridas agora e conseguindo curar agora. Falei sobre o que eu faço, depois eu consegui discorrer melhor. Depois que eu cheguei em casa, nossa, aquilo me consumiu de uma forma, assim, como se eu tivesse sido a pior pessoa do mundo. Por mais que eu também tenha falado coisas boas, coisas que agregam, porque eu acredito que a gente pode sim agregar a vida da pessoa como única palavra. Para mim, o meu objetivo é quando eu me relaciono com qualquer pessoa, quando eu encontro, é realmente poder fazer a diferença, mas não é porque eu quero fazer, é porque realmente eu me sinto como se fosse uma utilidade, sabe? Uma palavra, um olhar, um sorriso, enfim, não sei, é a minha maneira de ser. Que eu fiquei pensando, nossa, uma autocrítica gigantesca, um julgamento gigantesco, meu Deus, o que eu falei? Meu Deus, olha o que pensaram de mim, caramba, olha como é que ela me olhou, nossa, isso e aquilo, aí depois... Mas Amanda, você também falou várias coisas legais, poxa, você também agregou ali, você mostrou um pouco do seu lado. Eu sei que eu fiquei acho que um dia assim, meio que aquilo me corroendo, sabe? Mas aí depois que aquilo passou, eu pensei assim, caramba, eu vivi a minha verdade, eu fui autêntica, eu fui espontânea. Cara, que bom que eu tive coragem de ser assim, independente do que os outros vão pensar. Independente do que vão achar, será que vão comentar de mim? Não importa. Eu passei por um momento de confusão, de tempestade ali bem grande. Nunca mais vou ser eu, não vou mais falar com ninguém, não vou encontrar com ninguém, vou ver na minha bolha com as pessoas já me conhecem. E depois eu entendi que não, foi um alívio, foi satisfatório, sabe? Teve um significado muito maior. Por mais que tenha vivido um paradoxo, sabe? Uns conflitos. Depois daquilo ali, foi bem gratificante. Muitas vezes a gente quer ser autêntica, aonde a gente se sente segura. Só que, na verdade, nem em todos os lugares a gente vai se sentir assim. Então, quer dizer que eu só vou poder ser autêntica, verdadeira, espontânea, onde eu me sinto segura. E aí com as pessoas? Então eu vou usar máscara o tempo inteiro? Isso eu fico em incoerência. Isso também faz eu me sentir mal quando eu chego em casa e vou refletir. Mesmo que eu não queira refletir sobre isso, isso vem na minha mente, isso faz eu pensar. Eu acho que vale muito mais a gente ter essa autocrítica com a gente mesmo, sendo a gente, do que eu me criticar por eu não ter sido eu. Pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo do se você aceita. Eu nunca vou ter controle sobre o que os outros vão pensar sobre mim, o que eles vão achar. Eles vão achar. Então é melhor eu ser eu e que eles achem do que eu não ser eu e eles também fiquem achando e me julgando. Ter essa liberdade de eu não ter que performar ou ser interessante para ser aceita. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, falando o que eu penso, não me achando pronta, me julgando, me autocriticando, mas eu tô aqui pra viver a minha verdade, eu tô aqui porque é uma oportunidade, esse espacinho aqui nesse meu pequeno núcleo, nesse meu pequeno microcosmo aqui onde eu tô, de eu poder expor o meu ponto de vista, eu poder ser autêntica, espontânea, independente do julgamento, porque sim, quem vai me ver pode sim me julgar, mas eu não estou nem aí para isso. A felicidade e a leveza de poder viver a nossa verdade não tem preço, ela vale qualquer coisa. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas se permita, se coloque no desconforto, porque é desconfortável. É desconfortável não viver a sua verdade, como talvez viver a sua verdade diante de pessoas que você não confia tanto, diante de pessoas que você ainda não tem vínculo,
diante de pessoas que vão te julgar, ela também tem um preço. Eu acho que vale muito mais pagar o preço de eu viver a minha verdade do que eu usar máscaras, porque elas vão me julgar mesmo. Eu vou me culpar se eu for verdadeira e vou me culpar por ter usado máscaras. Entende que eu vou me culpar? Então eu vou com a culpa, mas eu vou com a culpa de ser verdadeira. Eu vou com o julgamento de ser verdadeira, porque isso tem muito mais significado, isso preenche muito mais. Eu vejo que esse vazio que a gente sente, ele tá muito nisso, da gente não poder expor a nossa verdade com liberdade, sabe? Esse livre-arbítrio de ser a gente quem a gente é, da maneira que a gente quiser, cara. Sem, não precisa, eu não preciso ser eu e tratar mal as pessoas e ser grosseira, não. Eu tô sendo eu, da maneira que eu gosto, se eu quiser falar. Ah, claro que se eu sou uma pessoa que fala alto, eu vou ponderar ali em certas situações. É você se lapidando. Mas seja você, no momento, seja você mesmo, do jeito que você quiser, e depois você vai se lapidando. Você vai se julgar? Vai. Mas seja, vai valer muito mais a pena, eu tenho certeza. E foi só esses dias que eu entendi que só eu posso me dar tudo o que eu preciso e como eu vou me sentir, só eu que posso me dar. Eu não posso atribuir aos outros como eu estou me sentindo. Estava assistindo uma aula e o professor ele comentou sobre a falta, né, que a gente tem. E a falta, ele estava dizendo que caracteriza quando a gente acha que está faltando alguma coisa. Pode ser tanto um bem material quanto uma sensação, né? Por exemplo, eu não me sinto reconhecida, eu não tenho atenção, não me sinto valorizada, ou eu não tenho a casa que eu quero, o carro, o dinheiro, enfim. E aí eu falei, como que eu consigo desejar sem caracterizar falta para o meu corpo, que é como quando eu gero as doenças. E aí ele falou que é para que eu deseje como se eu já tivesse. Aí eu falei, tá, e se eu achar que eu preciso de atenção, de carinho? Ele, isso então você se dá, porque você não é mais criança. Então você conversa lá com a sua criança interior e isso aí é você que tem que se dar, mas ninguém. Cara, quando ele falou isso, foi assim um boom pra mim, porque tudo que eu esperava dos outros, eu parei de esperar. Eu parei de achar que o outro tinha que me dar atenção, que o outro tinha que me ajudar, que o outro tinha que fazer, que o outro tem que me aceitar. Eu parei. Eles não têm que fazer isso por mim, eu que preciso fazer. Isso foi muito libertador. Isso foi um salto que eu dei na minha vida. E depois disso, a minha vida passou a ser muito mais leve. Ela passou a ser muito mais agradável, sabe? Eu me senti muito mais feliz só por ouvir essa frase. Tudo que eu preciso, só eu posso me dar. Poder viver as coisas que realmente eu quero e acredito, não só para que eu seja validada ou aceita. Eu poder viver realmente o que eu quero, independente do que os outros vão pensar. E que eu consiga dar conta de lidar com esse desconforto que vem com essa autocrítica. Dê conta disso, porque vale muito mais a pena quando eu tô vivendo a minha verdade. Porque eu acho que o maior medo que a gente tem também é de ficar sozinha, de não ter alguém por nós, mas sempre vai ter, por mais que a gente não veja, sempre tem. Depois que eu passei a parar de ter vergonha de onde eu vim, de como eu sou, do meu jeito, eu passei a entender melhor as coisas com mais clareza, parei de julgar também um pouco a minha família, tudo fez mais sentido, porque eu sou o que eu sou pelas coisas que eu passei, eu sou o que eu sou, de onde eu vim, o que eu vivia. Se não fosse isso, eu não seria essa pessoa hoje. Eu agradeço por tudo isso, pela oportunidade de poder viver a minha verdade, independente de qualquer coisa. E que esse vídeo possa ser uma oportunidade para você se dar conta do que você está deixando de viver, do que você está deixando de fazer pelo que os outros vão pensar, que você possa conseguir viver realmente a sua verdade, apesar do julgamento que você vai ter para com você mesma. Que esse vídeo seja um incentivo para que você comece a se olhar e ter uma vida com mais significado. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A gente se vê no próximo.